Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Muito obrigado por sua participação, obrigado mesmo por você estar aqui conosco mais uma vez. E eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial. Claro, você é uma pessoa que se inscreve no canal e marca as notificações, né? Aciona o sino das notificações, e claro que você é uma pessoa fundamental para o crescimento desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Edenilson Douglas, eu sou o apresentador e idealizador deste canal Vigilante da Razão. O canal Vigilante da Razão trata sobre diversos assuntos relacionados ao ateísmo, agnosticismo, política, filosofia, muitos outros assuntos para deixar você muito bem informado. E você é muito bem-vindo a esse canal. Você é uma pessoa maravilhosa que faz valer o seu direito de pensar livre, porque o pensamento livre é um direito fundamental que cada um de nós tem. O interessante é que existem segmentos religiosos que fazem com que esse direito seu seja anulado. E isso nós não queremos. Nós queremos que você pense livremente sobre os destinos e todos os objetivos da sua vida. Você não precisa, por exemplo, ficar presa a um sistema de crenças que leva você a pensar que o bem para a sua vida vem no final dos tempos. Não, você não precisa pensar assim. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado por sua participação e você é muito bem-vindo. Se você por um acaso não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Faça valer o seu direito ao pensamento livre, como eu falei, tá bom? E você pode me ajudar com qualquer valor fazendo Pix para esta chave Pix que aparece aí no seu vídeo. Se você quiser também, você pode se tornar uma pessoa membro do canal. Muito obrigado. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda de todas as partes do Brasil e do mundo. Vamos ao vídeo de hoje, que tem como objetivo tratar a situação referente às questões que a religião impõe aos seus membros. Rejeições, resignações, renúncias que o sistema religioso propõe a cada um dos seus membros. Então você fique à vontade, puxa a cadeira que nós vamos conversar a respeito de todas essas resignações, de todas essas renúncias. Fique comigo, logo após a nossa vinheta, nós voltamos e contamos tudo para você. Até mais. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Primeiro ponto, nós temos aqui uma igreja evangélica batista, está até aberta ao público nessa hora, nesse momento. E depois nós temos uma estátua de um vaqueiro que se encontra aqui na cidade de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. Nós precisamos entender o seguinte: qual é a relação que uma igreja evangélica batista tem com uma estátua de um vaqueiro aqui em plena praça pública de Campo Redondo. Eu preciso dizer a você que uma igreja celebra e representa a Igreja de Cristo, uma igreja que foi supostamente fundada por Jesus Cristo, quando ele disse, disse para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, se a gente for trazer o significado para os dias de hoje, representa aqueles que são chamados para fora por uma finalidade. E qual seja a finalidade? Qual é esta finalidade? A finalidade de estar fazendo a vontade do suposto Deus. Como é que essas pessoas que são chamadas para fora são pessoas que fazem a vontade de Deus, se Deus não se revela aqui, ali ou acolá? Eles têm a Bíblia, e através da Bíblia Sagrada ou da Bíblia Sangrenta,
é que nós temos a possibilidade de termos um rascunho daquilo que seria a vontade de Deus para o ser humano. Mas eu digo diferente. Na Bíblia encontra-se registrada aquilo que seria a vontade dos homens com relação a uma ideia, a um conceito divino na mente de algumas pessoas. Então, não se admire se você analisar. Aqui nós temos uma igreja batista, mais à frente uma Assembleia de Deus do campo de Belém, e também temos mais na frente uma igreja católica. Todas elas, sem exceção, afirmam estar com a verdade e representarem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Há muitas que afirmam que são representantes de Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus, que também era Deus, segundo a doutrina da Santíssima Trindade, para fazer com que as pessoas se voltassem para Deus e pudessem assim redimir todos os seus pecados, serem curadas e libertas das afrontas do maligno, que seria o opositor principal do Deus de Israel. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como todo esse plano da salvação foi elaborado e só é passado para nós através de supostos representantes de Deus na terra? Se é tão importante assim que haja um plano de salvação para que os seres humanos se redimam e se reencontrem com Deus, por que esse mesmo Deus não vem e fala ao coração dos seres humanos e não age fazendo com que a sua palavra se torne uma fonte de verdade crucial para a salvação do ser humano? Pelo simples motivo, veja só, são ideias, concepções, conceitos que são elaborados por pessoas como eu e você e que tendem a se apresentar como revelações divinas. Não há revelação divina aqui, nem ali, nem acolá. E você precisa entender isso. Porque se você não entender, você vai continuar pensando que aquilo que uma igreja batista diz, uma igreja Assembleia de Deus diz, é a verdade absoluta. Até mesmo uma igreja católica, que tem o trunfo de propagar a ideia da primeira igreja fundada por Jesus Cristo. Eu digo a você o seguinte: tanto as igrejas evangélicas, católicas, os centros de Umbanda, todas aquelas representações físicas de um suposto Deus, como este simples e sutil representante de uma homenagem humana a um ser humano que, diga-se de passagem, foi apenas um vaqueiro que se tornou popular aqui na cidade de Campo Redondo, ganhou uma homenagem ao seu respeito em praça pública. As igrejas evangélicas tendem a pensar que Deus está à espreita daquele que o adore, daquele que o homenageie, daquele que o bajule. Veja, se Deus Todo-Poderoso é o Deus fiel, verdadeiro, detentor do poder da vida, do poder da criação, existisse, será que ele estaria preocupado com aqueles que querem o homenagear e que conseguem o homenagear? Porque, na verdade, a grande realidade dos fatos nos leva a crer que Deus estaria preocupado em seres humanos para o homenagear. Essa é a grande verdade. E será que a realidade dos fatos procede desta forma? Se existisse um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele estaria preocupado em seres humanos querendo o adorar e fazendo isso da melhor forma possível e imaginável? No Antigo Testamento, nós vemos o esforço do Deus de Israel em ter para si pessoas que o adorem em espírito e em verdade. De terem pessoas que não representassem a escória da humanidade, mas representassem aqueles que adoram a Deus e consideram Deus em grande estima. Esse Deus mudou? Ou as pessoas que idealizaram esse Deus mudaram? Porque hoje
todos aqueles que adoram e servem a Deus têm uma suposta concepção de que Deus não está muito preocupado com aqueles que o adorem ou que não o adorem. Ele simplesmente ele existe, apesar dos incrédulos, apesar dos ateus, que vem a ser isso. Um Deus que antes se preocupava em se fazer conhecido, em se fazer revelado aos seres humanos, para que esses mesmos seres humanos o adorassem em espírito e em verdade. E hoje nós temos aí pessoas que sequer ouviram falar das histórias bíblicas a respeito desse Deus, se renderem ao mesmo Deus e fazerem dele o seu único e verdadeiro Deus. Parece, meus amigos e minhas amigas, que o Deus de Israel sofreu mudanças estruturais na sua própria personalidade. E esse mesmo Deus hoje busca adoradores, mas, na verdade, essa busca se reflete tão somente na pessoa dos líderes religiosos. São eles que buscam um Deus verdadeiro para representá-los. São eles que tentam colocar na mente dos incautos a ideia de adoração a um único Deus, a um único ser todo-poderoso que luta e vela por cada um de nós. Seria verdade ou seria ilusão? Eu particularmente não sei. Você sabe? Se você sabe, me diga. Como é que esse mesmo Deus, que era antes para os judeus, hoje é para todos? Há quem diga que na pessoa de Jesus Cristo, a salvação se universalizou. Será? Se havia um interesse de Deus em que a salvação dos homens do pecado original fosse uma realidade, por que é que ele colocou no coração de todos os povos, de todas as terras, de todos os continentes, essa ideia de pecado original? Parece que ele não se preocupou com isso. Então, nesse caso, nós temos que reconhecer que essa história é uma história fajuta, é uma história que não tem cabimento. Deus, que era local para Israel, para os judeus, agora se tornar universal para os astecas, para os maias, para os povos originários da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Quando e como isso aconteceu? Eu particularmente não sei. Mas deixo aqui para você essa reflexão. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau, pessoal.